Ora, vamos agora resolver um exercício de Access, um exercício prático, num fecheiro que já era dado com duas tabelas, a tabela clientes e a tabela viaturas. Vou dar um clique no botão ativar conteúdo e vou neste momento, na primeira questão então é pedido para criar uma terceira tabela, que no fundo é a tabela de relação entre as duas já existentes. Na opção de criar, estrutura da tabela, vou então digitar os nomes dos campos e os respectivos tipos de dados. O primeiro campo, número de aluguer, do tipo número. O segundo campo, matrícula, do tipo texto. O terceiro campo, número cliente, do tipo número, depois o campo data do aluguer, do tipo data, de devolução, do tipo data, e o campo valor, que é do tipo moeda. Portanto, neste momento criei a tabela com estes campos e cada campo escolhi o tipo de dados correspondente. Neste caso é ainda no enunciado, portanto na figura na apresentação, aparece então ainda que este campo número de aluguer, e eu vou selecionando dando um clique nesta altura na linha, vamos então dizer que este campo é a chave primária desta tabela, ou seja, é o campo onde não é possível que existam dois valores iguais. E neste caso já então defini que o campo número de aluguer seria o campo chave primária desta tabela. Neste caso, se eu agora fechar a tabela, ele pede para guardar as alterações, sim, e vou dar o nome da tabela alugueres. E ok. Neste momento passei então a ter três tabelas. Na segunda questão é pedido para criar as relações entre as tabelas, impondo a integridade referencial. Ora bem, neste caso vamos às ferramentas da base de dados e existe uma opção que é a opção relações. Esta opção realmente permite criar os elos de ligação, no fundo, entre as várias tabelas da mesma base de dados. Vou dar um clique na opção de relações e neste momento aparece-me uma janela, mas não aparece rigorosamente nada. Terei que dar um clique onde diz mostrar tabela e neste caso o que é que eu quero criar relações? É em tabelas, consultas ou ambas? Neste caso é relativamente à questão das tabelas. Vou selecionar as três tabelas, dando um clique com o Shift na última, seleciono as três tabelas e faço adicionar e posso fechar esta janela. Estas três tabelas podem ser modificadas porque não tem qualquer tipo de problema a sua ordem. Neste caso eu até vou colocar as tabelas com a mesma organização, com a mesma disposição que está no enunciado. Portanto, primeiro a tabela de clientes, depois a tabela de alugueres e depois a tabela de viaturas. Posso ainda, se não tiver a conseguir visualizar todos o nome completo dos campos, posso ainda abrir as janelas para que possa visualizar todos os seus campos. E agora então temos que criar as relações. Ora bem, antes de criarmos as relações, importa referir o seguinte: estas três tabelas, a tabela de clientes é uma tabela básica, porque básica no sentido de ser uma tabela que tem os dados específicos dos clientes.
e que não envolve, neste caso, mais nenhuma relação com nenhuma tabela. Ou seja, esta tabela não tem nenhum campo que dependa de outra tabela. Assim se passa também com a tabela das matrículas. Neste caso, para uma determinada viatura, na tabela viaturas, tenho o campo número da matrícula porque realmente não existem duas viaturas com a mesma matrícula. E, portanto, é possível registar todas as viaturas e nunca havendo uma duplicação do campo-chave. E, por isso, matrícula servir para campo-chave desta tabela. Também esta tabela, nenhum dos campos depende de outra tabela. No entanto, existe uma tabela de alugueres que, apesar de ter o aluguer número 1, número 2, número 3, número 4, e portanto também aqui o número do aluguer nunca se repetir, e ao nunca se repetir, este campo serve como chave primária desta tabela. No entanto, tem um conjunto de campos, esta sim, que dependem das outras tabelas. Porque quando vou restar o aluguer, esse aluguer é de uma determinada viatura. E para isso preciso restar a matrícula. Ou seja, esta tabela e os dados aqui registados já vão depender dos dados das viaturas. Claro que eu não posso estar a restar um aluguer de uma viatura se essa viatura não existir na tabela de viaturas. E por isso no enunciado, se pedir para, além de criar a relação entre as várias tabelas, neste caso 3, também refere que devemos de impor a integridade referencial. Ou seja, eu quando estou a ligar matrícula com matrícula, em que aqui nesta tabela no fundo funciona como chave externa, ele está-me automaticamente a dizer que será que quer ligar matrícula da tabela de viaturas com matrícula da tabela de alugueres? Sim, é isto realmente que eu quero. E impor a integridade referencial. Automaticamente ele diz que a tabela é de um para muitos, ou seja, realmente uma matrícula, uma viatura, pode ter N alugueres. Ok, e dar um clique em criar. Portanto, automaticamente eu tenho que uma viatura pode estar em N alugueres, pode ser alugada várias vezes. Okay? Portanto, foi apenas pegar neste campo e arrastar e largar em cima deste. Devemos sempre ligar as tabelas através de campos que sejam iguais. Portanto, neste caso, o número da matrícula é chave primária nesta tabela. Neste campo não é chave primária, mas funciona como uma chave externa. Agora vamos fazer o mesmo com o número do cliente, porque na tabela de alugueres também preciso dizer qual é que foi o cliente que alugou esta viatura. Ora, só faz sentido eu restar aqui um cliente se esse cliente existir na tabela de clientes. Portanto, também aqui vou criar a ligação, a relação entre cliente e número de cliente de uma tabela com o número de cliente da tabela. Agora vou deixar aqui, arrastar e agora largo. E automaticamente ele propõe-me isto. Realmente, se eu quero ligar o número de cliente da tabela clientes com o número de cliente da tabela de alugueres. É realmente isto que se pretende e o impor a integridade referencial. É precisamente para prevenir, para prevenir que realmente sejam introduzidos clientes se não existirem na tabela de clientes. Também aqui um cliente pode fazer o aluguer de N, pode realizar o aluguer de N viaturas, criar a relação. Pronto, e neste caso tenho as relações criadas entre as tabelas. Mais uma vez recordando, e como ajuda, que devemos sempre ligar campos que sejam iguais. Cliente com cliente, matrícula com matrícula. Vou fechar esta janela onde tenho as relações e ele pergunta se eu quero guardar estas relações e este esquema. Sim, quero guardar estes dados. Agora, numa terceira questão, é pedido para que se façam uma série de operações em alguns campos específicos de uma tabela. E neste caso pede para criar numa primeira situação, criar uma caixa de combinação para o campo matrícula da tabela de alugueres. Ora, tabela de alugueres, e com o botão do lado direito do rato
podemos sempre ou abrir para introduzir dados, ou então irmos à vista de estrutura. E neste caso, o que é pedido é para criar uma caixa de combinação no campo matrícula, neste campo, da tabela de alugueres, exatamente a tabela que estamos. Essa caixa de combinação deve ir buscar os registros à tabela viaturas e deve mostrar a primeira coluna dessa tabela. Ora bem, o que é que se pretende com esta caixa de combinação? Primeiro, uma situação que devemos ver e analisar é o seguinte: cada campo de uma tabela, na parte inferior desta janela, tem também um conjunto de propriedades. É também aqui do lado direito, há sempre mais alguma ajuda sobre cada um destes campos. Neste caso, por exemplo, valor pré-definido. É um valor que é automaticamente inserido neste campo para o novo registro. Ou seja, tenho aqui também do lado direito que para o campo número de aluguer, uma das propriedades valor pré-definido, também tenho aqui uma ajuda. Portanto, não esquecer nunca que lá por ter definido um campo ou um nome para um campo e o tipo de dados que esse campo vai ter, que são só estas opções que eu tenho. Não, realmente para cada um destes campos é possível ainda definir uma série de propriedades. E neste caso o que se pretende é para o campo matrícula, e devemos também ainda reparar ainda que além do separador geral também temos aqui um separador pesquisa, que neste momento tem que realmente este campo é um campo normal numa caixa de texto, só que realmente seria útil para quem depois estivesse a utilizar a base de dados, fosse útil que automaticamente neste campo de matrícula pudesse surgir uma opção que permitisse ver logo todos os carros que eu tenho para poder alugar. Ora, neste caso então seria útil que, se eu for, por exemplo, e antes de realizar esta operação, se eu for aqui à vista para introduzir dados, eu chego aqui à matrícula e tenho que escrever a matrícula. Ok? E portanto, se eu der aqui um clique, nada me aparece no fundo de ajudar. Eu até ao introduzir os alugueres, nem sei neste momento exatamente as matrículas todas que eu tenho para poder fazer o aluguer. Portanto, seria realmente útil na vista de estrutura. Ok, vou fazer escape para anular este registro que comecei a digitar. Isto ter dado erro. E agora na matrícula, em vez de ter uma caixa de texto normal, onde estivemos agora a trabalhar, poder então ter a tal caixa de combinação. Caixa de combinação esta que vai buscar os dados a um determinado local. Ora, neste caso, diz no próprio enunciado que esta caixa de combinação deve ir buscar os registros à tabela de viaturas. Ou seja, esta opção aqui, a origem da linha, se eu der aqui um clique, automaticamente eu posso ir buscar às viaturas. Ficou mal à tabela de viaturas. E deve mostrar a primeira coluna dessa tabela. Ora, a primeira coluna é exatamente a matrícula. Portanto, neste caso, temos a coluna vinculada, que no fundo faz a ligação entre estas duas tabelas, e temos quantas colunas quer ver. Ok? Neste caso, quer ver apenas uma coluna. Não é? Portanto, mais uma vez, a coluna vinculada, que vai, no fundo, mostrar aquela primeira coluna também que tem a matrícula. É a primeira coluna da tabela de viaturas. Ok? E fazendo isto, posso visualizar os dados. Ele pede primeiro para guardar. Ok? E agora, quando vier aqui à tabela matrícula, já tenho aqui uma listagem com todas as matrículas que existem na tabela de viaturas. Claro que se depois na tabela de viaturas forem introduzidas mais viaturas, também elas vão voltar automaticamente aqui a aparecer. E esta é a grande vantagem de criar esta tal caixa de combinação, que é exatamente isto. Okay? Mais uma vez vou dar escape. Okay? E vou à vista de estrutura. E portanto seria então no campo matrícula, selecionar primeiro esta linha, depois em termos de geral agora neste momento não peço nada, mas na pesquisa então em vez de ter uma caixa de texto passar a ter então uma caixa de combinação. Vai buscar os dados
à tabela de viaturas e o número de colunas que eu quero visualizar era, neste caso, apenas uma coluna, que coincidia com o primeiro campo da tabela de viaturas, que seria a matrícula. Depois é pedido ainda para formatar o campo data do aluguer da tabela de alugueres. Portanto, continuamos na tabela de alugueres e temos a data do aluguer. Para que neste campo apareça automaticamente a data atual em cada novo registro. Ok? Portanto, agora aqui no separador geral, vou então ter aqui o valor pré-definido. E o valor pré-definido, no fundo, é o valor que aparece logo automaticamente, sem eu ter que estar a digitar. Neste caso, era pretendido que fosse a data atual. Ok? Portanto, neste momento podemos pôr uma função, quase como se estivéssemos a utilizar o Excel, e neste caso podemos utilizar a função data. Eu automaticamente, ao estar a iniciar a digitação, automaticamente refere que o campo data devolve uma variante do tipo data contendo a data atual do sistema. E, portanto, automaticamente abrir e fechar parênteses. Ok? Neste momento, se eu for visualizar os dados, vou dar novamente ok, e aqui aparece automaticamente a data de hoje. Neste caso será a data que estou a realizar este vídeo com a resolução desta ficha de trabalho. Ok? Portanto, vou fazer escape novamente e vou à vista e, portanto, seria então é simples a utilização de uma função para que vá buscar então a data atual, a data do sistema. Era ainda pedido uma terceira tarefa, que era faça com que o campo número de aluguer da tabela de alugueres, novamente um campo desta tabela, não possa conter valores negativos. Ora, temos aqui duas propriedades, uma que é a regra de validação e o texto de validação, que vão servir então para resolver este exercício. Neste caso, então, diz que não pode ter valores negativos, portanto, neste caso, o que se pretende é que todos os valores sejam superiores a zero, ou seja, não é possível eu introduzir que o número de aluguer tenha, por exemplo, o valor menos 5, mas caso isso aconteça, deve aparecer uma mensagem que é introduza um valor superior a zero. Então será exatamente esse texto de validação. Introduza um valor superior a zero. E, portanto, o que se pretende é que todos os valores sejam superiores a zeros, mas se por acaso for introduzido um valor inferior a zero, ou igual a zero, aparecerá então esta mensagem. Vou novamente à vista de dados, vou guardar as operações que acabei de realizar e vou pôr no número de aluguer menos 2. Ok? Ele automaticamente vai aparecer a mensagem que eu acabei de programar. Ok? E portanto foi exatamente isto que nós estivemos a fazer nesta terceira operação. Vou fazer escape, paro lá e vou outra vez à vista de estrutura. Portanto, é realmente esta a mensagem que apareceu, porque eu introduzi um dado que não respeita esta condição. Portanto, mais uma vez, tivemos a trabalhar aqui com duas opções, duas propriedades, melhor dizendo, do campo do número de aluguer, okay? Para validar os dados, a introdução de dados. Não é? Depois é pedido apenas para, eu vou fechar esta janela, ok? E agora é pedido então para introduzir nesta tabela de alugueres 3 registros. Apesar dos registros terem datas muito antigas, mas eu vou respeitar estes valores, porque também se o dado tem um valor ou se tem outro, também não é isso que é o mais importante. O que é importante é perceberem a estrutura e perceberem todos os mecanismos que são importantes para realizarmos uma base de dados. Neste caso,
eu já dava duas tabelas construídas, construí uma terceira, criámos as relações e agora em cada uma das tabelas podemos ainda, antes de introduzir os dados, poder criar algumas validações para que os dados sejam introduzidos de uma forma mais correta possível. Neste caso vou dar 2 cliques na tabela de alugueres e vou então introduzir os dados que pedem. Vou introduzir o número do aluguer 1, aqui então agora evito de estar a escrever e automaticamente escolho os dados que é muito mais fácil. Vou introduzir o cliente número 1, a data de devolução neste caso seria de 2007, me obrigava a pôr aqui um conjunto de dados. Eu neste caso até vou, sendo mais simples, mas como estou a introduzir dados mais antigos, vou também introduzi-los manualmente. Do valor, peço desculpa, na data do aluguer é que é 21 de 11 de 2007. Neste caso a devolução era 25 de 11. O valor não vou introduzir valor nenhum. Depois vou ter, peço desculpa, devemos sempre começar pelo primeiro campo. Vou introduzir o aluguer número 2, a matrícula neste caso era a mesma, o número do cliente era o 2, a data do aluguer seria 12/01/2008, a devolução 13/01/2008. Terceiro registro é o aluguer número 3, neste caso a viatura 11/11, o cliente 3, e agora vou colocar 15/04/2008, a data da devolução 17/04/2008. Portanto, neste momento acabei de introduzir os registros. Mais uma vez, nunca os registros devem ser introduzidos por coluna, por campo, mas sempre por linha, ou seja, sempre por cada registro, linha a linha. Cada uma destas linhas, no fundo, tenho 3 linhas com dados que no fundo correspondem a 3 registros da tabela de alugueres. É depois pedido e solicitado que sejam elaboradas algumas consultas. Neste caso, eu vou fechar também esta janela de introdução dos dados e vamos passar a uma parte onde eu posso realmente pesquisar dados, consultar dados em todas estas tabelas. Neste caso, eu vou selecionar agora para quero visualizar a parte específica das consultas e neste caso tenho 3 tarefas para realizar. Portanto, vamos à opção criar consulta na vista de estrutura. Então, o que é pedido é que elabore as seguintes consultas que mostrem, neste caso a primeira, a marca e o modelo de todas as viaturas cujo preço de aluguer dia seja superior a 15 euros e inferior a 100 e que sejam viaturas ecológicas. Ora, todos estes dados que eu pretendo visualizar, marca, modelo, no fundo são estes dois que eu quero ver, marca e modelo de todas as viaturas que o preço de aluguer seja superior a 15 e inferior a 100 e que sejam viaturas ecológicas. Ora, portanto, quero mostrar dois campos, mas preciso de 4 campos e estes 4 campos estão todos na tabela de viaturas. Portanto, basta-me selecionar a tabela de viaturas, adicionar e fechar um menu muito idêntico à questão das relações, quando se criaram as relações. E, portanto, neste caso, eu quero a marca, que posso arrastar aqui para baixo. Quero o modelo, mas que também posso selecionar o campo, dando aqui um clique neste cantinho, onde me aparece a tal caixa de combinação com todos os campos possíveis, em que o preço
e se a viatura é ecológica ou não. Portanto, posso ainda alargar estas colunas. Portanto, neste momento, e recordando e tendo atenção ao seguinte, aquilo que é pedido é apenas para mostrar as marcas e os modelos. Não quero mostrar o preço, nem se a viatura é ecológica, neste caso sim ou não. O que se pretende apenas é mostrar apenas estes dois dados. No entanto, diz que quer que mostre a marca e o modelo, só a marca e o modelo, cujo preço seja superior a 15 e quero que seja inferior a 100. Ok? E que as viaturas sejam ecológicas. Como este campo é um campo que é possível nas tabelas visualizar que é um campo do tipo sim, não, então eu vou introduzir o sim. Ok? Portanto, preciso dos 4 campos da tabela viaturas, só quero mostrar marcas e modelos, mas preciso destes dois, porque tenho que ter a garantia que só vai mostrar aqueles que o preço de aluguer dia é maior que 15 e menor que 100 e que sejam ecológicas. Portanto, neste momento posso executar esta consulta e diz que só existe uma viatura nestas circunstâncias. Ok? Portanto, vamos novamente à vista de estrutura, vou gravar a consulta e, neste caso, até gravo a consulta com o nome consulta 1. Não tem problema. Ok. Portanto, se formos confirmar realmente nas tabelas, na tabela de viaturas, realmente maior que 15 e menor que 100 só existem estes dois, mas só este é ecológico e por isso só ter aparecido e bem o registro de Renault Clio, que realmente é superior a 15 e inferior a 100 e é ecológico. Aqui podíamos visualizar o ter posto o sim, porque este campo viatura ecológica é um campo do tipo sim não. Podemos depois, ainda com o botão do lado direito rápido e na vista de estrutura, poder visualizar que a viatura ecológica realmente é um campo do tipo sim não. Só pode conter um destes dois valores. Ok? Eu vou fechar, vou novamente à tabela, ao separador das consultas, posso novamente ir visualizar a estrutura desta consulta para consolidar porque é que se colocou aqui o sim e porque é que no preço do aluguer poderá estar um valor definido superior a 15 e menor. Atenção, porque estes dois campos eu não queria visualizar o resultado, mas preciso que eles estejam aqui para poder criar este critério que está aqui definido. Ok? Podia ainda criar aqui também uma ordenação. Não foi pedido, mas também podia-se criar para que esta listagem viesse por ordem ascendente ou descendente da marca, ou do modelo, ou até de ambos. Ok? Vou fechar. E vamos partir para a segunda consulta. A segunda consulta pede o número do aluguer, a data do aluguer, data de devolução de todos os alugueres realizados em 2007. Portanto, neste caso, vou criar uma nova tabela. Desculpem. Criar uma nova consulta. Ok? Estamos nas consultas. Criar uma nova consulta. E que, para criar esta consulta, só preciso da tabela de alugueres. Porque os dados que se pretendem e que são necessários para a consulta estão todos ali. Portanto, só seleciono a tabela de alugueres e faço fechar. Mais uma vez tenho aqui a tabela. E então o que se pede será o número do aluguer. Pretende-se a data do aluguer e ainda a data da devolução do aluguer. É fundamental mostrar estes 3 campos. Ok? De todos os alugueres realizados em 2007. Ora, a data do aluguer, se eu vou largar aqui esta coluna, portanto,
se são 2007, tem que ser maior ou igual a 01 2007 e menor ou igual a 31 de 12 de 2007. Portanto, todos os alugueres que foram realizados em 2007. Neste momento agora tenho aqui novamente o I, ou maior ou igual, mas em vez de ser números, são datas. Ok? Ele automaticamente, ao passar aqui o cursor para o outro campo, automaticamente mete as datas com os antes, no início e no fim, com o símbolo de cardinal. Não tem problema nenhum, automaticamente está certo. Ok? Ao executar, diz então que em 2007 só houve um movimento. Ok? Vou novamente à vista de estrutura, vou fechar e gravar. Consulta 2, ok. E se formos agora à tabela de alugueres, der 2 cliques, realmente podemos confirmar que em 2007 só houve um movimento, os outros 2 já foram em 2008 e portanto realmente ele realizou a consulta e está correto. Nas consultas, vamos ainda criar uma nova consulta e agora é pedido então o seguinte, quero mostrar o nome e a data de nascimento de todos os clientes. Ora, só vou necessitar neste caso da tabela de clientes, porque nesta tabela eu tenho o nome e a data de nascimento de todos eles, portanto só vou precisar desta tabela. Faço adicionar e faço fechar. Okay? Neste caso eu quero uma listagem do nome. Neste caso agora vou fazer diferente, vou por arrastar, mas é rigorosamente igual. O nome e a data de nascimento de todos os clientes em que o nome começa por R. Portanto, vou digitar R e asterisco. Significa no fundo o quê? O nome começa por R, mas o asterisco significa que o resto, as restantes letras, podem ser quaisquer. Automaticamente posso dar Enter para ir para outro campo e ele automaticamente converte-me e coloca lá mais qualquer coisa. Coloca o texto como, entre aspas, R asterisco. E portanto, neste caso, se eu agora executar esta consulta, o que vai acontecer então, vai aparecer o Rui e a Rita, ou seja, todos os clientes mostram o nome e a data de nascimento de todos os clientes começados pela letra R. Novamente vou à vista de estrutura e portanto era simples, é simples a resolução desta situação. Vou fechar e vou gravar como consulta 3. Ok. Pronto, e neste caso falta então apenas criar um formulário e um relatório. Irei fazer um outro pequeno vídeo com a explicação de como se faz o formulário e também um formulário simples e também um relatório. Ok? Até já!